sou Vânia Ferreira, do podcast Gente que Pode. Hoje nós estamos aqui no Sim 2025 e nossa convidada de hoje é a Débora. E eu vou pedir para você, Débora, se apresentar para o nosso público. Fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, sobre alguns projetos dos quais você faz parte hoje. Deixa a nossa galera te conhecer. Sim, obrigada. Prazer estar aqui com vocês, estar aqui hoje no Sim, segunda edição, né, aqui de 2025. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos abaixo dos ombros. Estou com a camiseta do Instituto Projeto Irmãos, né, que é branca e tem um logotipo aqui. E, enfim, sou fundadora do Projeto Irmãos, né, que agora virou instituto, então é uma honra. Tenho um irmão que, entre outras características, tem síndrome de Down e autismo, que é o Davi. Sou gerente institucional do Instituto Serendipidade, também atuo na área de cultura, de diversidade, né? Trabalho bastante aí com dança, faço parte de algumas companhias que trazem também a inclusão, né? Instituto Movimenta Arte, a Base Vertical, e represento o Instituto Pertence, lá de Porto Alegre, aqui em São Paulo também, entre outras atuações, né? Então, adoro aí essa área, como dá para perceber. Muito bom. Débora, é uma honra ter você com a gente aqui, que traz essa história, que traz suas experiências, que traz tanto projeto bacana, tantas maneiras de incluir, de informar, de conscientizar. Isso é muito bom, né? Eu queria que você falasse para a gente, né, uma pergunta pessoal para você, como foi lá na infância e como que é hoje ser irmã de uma pessoa com deficiência? Sim, pergunta bacana, né? Assim, já faz mais de 6 anos, né, que o Instituto existe, e é sempre uma pergunta que mexe, né? Porque ao mesmo tempo que é comum, né, como ser irmã, ponto, também traz uma série de atributos, né, que a gente vai aí estudando. Eu fiz o meu TCC, né, em uma pós-graduação voltado para esse aprofundamento, para estudar mesmo o comportamento de irmãos de pessoas com deficiência. Então, primeiro falando de mim, né, como é para Débora ser irmã, vou dizer que tem aí muitos trabalhos internos, né? Fiz terapia há um bom tempo, não por conta disso, né? Por uma busca pessoal, mas claro que esse tema entra, então hoje eu posso falar com mais propriedade, que é um lugar de resiliência, de flexibilidade, de alinhamento de expectativas, né? Minha em relação à sociedade, em relação à minha família, e minha comigo mesma. E também é muito gratificante, né? Assim, claro que a gente aprende sendo irmã de qualquer forma. Acho que o que importa é o olhar de querer estar sempre evoluindo, né? Independente de ter deficiência ou não. Mas claro que você ter uma família atípica, né? Você bem sabe disso, é um aprendizado constante, né? Então, me levou nessa busca aí desse universo. Eu já sempre fui voltada para essa questão do social, da sustentabilidade, desde pequena. E aí, quando meu irmão veio, né? A gente tem 5 anos e meio de diferença, foi um empurrão, né? Eu falo que os irmãos, eles são impulsores, mas tanto faz se é o irmão com ou sem deficiência, um empurra o outro positivamente. Sim. Você é mais velha que ele? Sim. Você é mais velha que 5 anos? Sim, 5 anos. Débora, fala para mim, na sua opinião, você tem os seus estudos voltados para esse público, o público dos irmãos. Você acha que qual que é a maior dificuldade que um irmão de uma pessoa com deficiência enfrenta? Você pode falar de medos ou em questões familiares mesmo? Sim, você é bem direta, né? Rejeição, para mim, é a principal palavra, né? Assim, é um tema bastante que eu tenho lido e estudado bastante, até por meio de coaching, né? Enfim, não só, mas a rejeição, ela muitas vezes é velada, né? Então, o olhar para o irmão é justamente você se apropriar dos seus desejos, da sua identidade, né? Até diz aqui, respeitando as diferenças, ressignificando as identidades, porque às vezes os irmãos não têm nem noção de tudo que se passa internamente nesse ecossistema, né? Porque você tem aí um olhar que é direcionado para o outro, claro, por conta de terapias, muita atenção, e muitas vezes tem uma expectativa e uma responsabilidade que é atribuída da família em relação ao irmão sem deficiência,
às vezes intencional e às vezes não intencional. E o mesmo vale para os irmãos que pegam isso para si, às vezes com uma carga muito pesada. E esse sentimento de rejeição, de incompreensão, ele pode ficar ali pairando, né, se você não entende o porquê de tudo isso, né? Então, entender que isso faz parte de um sistema, dessa questão de atenção, mas também saber se apropriar dos seus desejos e até onde você vai, né? Eu falo muito da palavra alteridade, né, que é um conceito de você estar em contato com o outro, né, traz a empatia de você ter a conexão com o outro, mas sem perder a sua essência, né, sem perder o seu lugar, a sua identidade. É assim, eu vou até aqui e está tudo bem se eu não posso ir mais do que isso agora. O importante é estar sempre buscando aí essa evolução, essa conexão em rede, né? É muito bacana essa sua mensagem, a mensagem que você passa, essa orientação para esses irmãos. Eu só lamento não ter te conhecido há 20 anos atrás. Talvez você não fosse nem nascida nessa época, porque eu vivi mais, isso foi muito mais desafiador para mim, hoje a gente já consegue equilibrar isso, mas eu lembro que quando meu filho nasceu, por exemplo, ele é mais velho, né, atípico com paralisia cerebral, e logo em seguida, 2 anos depois, veio a minha menina. Então, equilibrar isso, equilibrar esse cuidado, equilibrar esse olhar entre os dois, aconteceu exatamente isso que você falou. A gente voltou totalmente o olhar para a criança com deficiência, então, terapias, remédios, aí ele não consegue andar, ele precisa de mais suporte, e a gente acabou que meio que tornando a criança típica invisível, né? Então, você consegue, você não precisa desse suporte. Você consegue, vai lá e faz. Você consegue, o teu irmão tem mais necessidades que você. Eu não consegui equilibrar. Então, ver alguém como você falando, ouvir alguém que está nessa posição falando, abre muito a nossa mente. Você não tem noção do serviço que você presta para a comunidade, não só para os irmãos, principalmente para os pais, para a família no geral, porque a gente poder entender que o irmão típico, ele tem as particularidades dele, e talvez ele também tenha limitações, provavelmente ele tem limitações tão importantes quanto a criança que é atípica, e é uma responsabilidade que a gente precisa aprender a equilibrar, né? Também dar essa atenção, dar esse suporte, para que essa pessoa depois possa se conscientizar de qual que é o papel dela ali naquela família. É muito bacana, parabéns pelo seu trabalho, me emociona. Eu estive mês passado no Cipédia, pude ver você falando, já conhecia o projeto, me apaixonei mais ainda, foi a primeira vez que eu te vi pessoalmente. Então, assim, por mais pessoas como você, por mais irmãos como você, por mais famílias como você, conscientizando, trazendo. Eu pude ver a minha filha algumas vezes também se isolar, por não saber externar essa necessidade que ela tinha e por se sentir culpada. Poxa, eu vou cobrar dos meus pais, mas eles já têm o meu irmão que demanda tanto. E aí eu via que ela meio que se isolava. Então, depois de um bom tempo, quando eu pude perceber isso, a gente começa a tentar resgatar. Mas pessoas como você que traz esse acolhimento faz uma diferença enorme para a sociedade. Hoje eu quero te falar aqui pessoalmente, em nome do IN, em nome do Gente que Pode, em nome da minha página pessoal Acorda Físico, muito obrigada pelo seu trabalho. Nossa, que bacana, assim, ouvir isso também me emociona, né? Pega aqui, dá um quentinho e um frio na barriga, porque toda responsabilidade traz, todo poder traz uma responsabilidade, eu falo poder num sentido super positivo, né, assim, e de acolhimento mesmo, essa palavra que você trouxe. Você falou se eu tivesse te conhecido antes, e eu falo se eu tivesse tido essa oportunidade quando criança de ter um lugar assim, né? Porque quanto mais cedo a gente começa a trabalhar essa aproximação entre iguais, né? E a gente ouve muito isso dos pais, né? Que se aproximam por conta da característica dos filhos, os irmãos também, né? Quanto mais cedo. E eu fico muito feliz assim que no projeto Irmãos tem casos concretos de guinadas assim de vida, né, de mudança de profissão, mudança de país, mudança de estado. Não precisa ser tão drástico, mas as mudanças internas a partir do momento que você começa a trocar sobre, que você começa a naturalizar esses sentimentos, né? A gente está fazendo um trabalho aí, começando, né, bem embrionário com crianças, irmãos crianças, e a gente tem recebido essa procura, porque é uma demanda principalmente dos pais. Eu percebo que minha filha, meu filho se isola e eu não tenho esse acesso, né? Então, falar entre iguais é um começo, no caso das crianças, através dos pais. Sim. A gente iniciou esse trabalho na pandemia e a gente entendeu que precisava chegar primeiro nesses pais para depois chegar nas crianças, né?
E aí ter essa interlocução, porque a linguagem é mais lúdica, é diferente. Muito bom. Né? Então, fico bem feliz de Eu ouvir que isso. fico Eu também super te feliz. agradeço. Débora, agora eu queria pedir para você falar um pouquinho para esses irmãos, né? Que conselho que você daria para esses irmãos que estão nessa condição que eu citei aqui, se sentindo invisível, se sentindo que o lugar dele ali é inferior ao lugar do irmão, né? Com deficiência. Eu cheguei a vivenciar um momento em que a minha filha falou: eu queria ser a pessoa com deficiência. E aí foi que eu percebi que o quanto nós estávamos não dando aquela atenção que ela também precisava. Foi aí que a gente meio que acordou, né? O que está acontecendo aqui? Espera aí, vamos dar uma olhadinha nisso. Então, eu gostaria que você desse um conselho para esses irmãos que hoje se sentem assim, invisíveis ou menos amados do que o irmão atípico. Legal. Bom, algumas coisas, né? O convívio é muito importante, né? Então, convívio não precisa ser necessariamente presencial, né? Geralmente mais velhos assim não moram junto, mas se fazer presente, né? Se fazer inteiro. Isso tanto entre os irmãos quanto com a família, né? Porque é uma ligação de vídeo geralmente, porque as pessoas com deficiência são mais sensíveis, né? Mais sensitivas também muitas vezes. Então, tá ali fazendo uma chamada de vídeo, ou mandar mensagem, aí vai depender muito da linguagem, às vezes emoticon, mas assim, estar presente, perguntar, né, como você está, ter paciência de escutar a resposta, né, sem se antecipar, e também a mesma coisa com os pais, né, como que foi seu dia, assim, trocar isso, mesmo que seja assim, quinzenal, mensal acho que é muito espaço de muito tempo, longe, né? mas assim, de alguma forma estar inteiro, como você consegue bancar, porque eu digo isso porque nem sempre é fácil para os irmãos também estar nesse meio, né? Então, conforme... E se mora junto, às vezes até o distanciamento também é necessário, às vezes, né? Então, mostrar esses limites é um outro conselho. Olha, eu estou precisando ficar no meu espaço agora, mas não é porque eu não gosto de vocês, né? Não é é porque eu preciso disso, sim. E conviver assim, em outros meios também, né? Se informar é muito importante. Às vezes os irmãos acabam não tendo paciência de ir atrás até da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, saber dos direitos, ler as notícias. Hoje a gente tem muita informação sobre o universo da pessoa com deficiência. E, querendo ou não, os irmãos têm um potencial transformador, né? De trazer essa lente dos irmãos para ser um embaixador da inclusão, para transformar a sociedade. Nem sempre todo mundo se apropria disso, eu sou um embaixador da inclusão e tudo bem, mas ter conhecimento, porque o fato de você estar nessa posição, as pessoas vão te perguntar, né? E você pode aí mudar, né, aos pouquinhos para um mundo melhor. Então, são algumas visões assim que eu acho que podem contribuir. Legal. E eu vou aproveitar aqui e já engatar uma próxima pergunta e abusar da sua experiência e do seu conhecimento, porque eu acho que isso é importante. E aí eu falo como mãe agora, né, na posição dos pais. Talvez os pais cometam aí, e a nossa sociedade traz isso, né, mais lá atrás, antigamente, de responsabilizar, aquela responsabilidade que nós colocamos de um irmão ter sobre o outro. Responsabilidade que a gente sabe que, na maioria das vezes, não é desse irmão. Né? E, às vezes, ele acaba tomando para si. Então, essa questão de chegou o meu momento de sair de casa, mas eu não vou sair porque, poxa, meus pais precisam de mim por conta desse irmão com deficiência. Ou viajar para longe, eu não vou. Ou vou fazer alguma coisa na área da saúde, porque... E acabar deixando os próprios sonhos para ver uma responsabilidade que não é dele. Eu digo isso porque eu também precisei me conscientizar disso. Eu queria. E eu confesso que, por algum tempo, eu meio que criei a minha filha com essa cabeça. Olha... Não falava com essas palavras, mas tinha isso. É responsabilidade, você precisa fazer isso porque é o seu irmão. Fui mãe muito jovem também. E depois, quando a gente vai adquirindo maturidade, eu pude ver que, não, peraí, essa responsabilidade não é dela, essa responsabilidade é minha. Né? Ela tem a vida dela particular. E tem, claro, que a afetividade, tem essa questão da genética, tem essa questão do elo de irmãos, mas existe a responsabilidade dos pais e existe a responsabilidade do irmão. E aí eu queria que você trouxesse agora para os pais um conselho em relação a isso. Porque a gente sabe que é até um tema delicado, mas a gente sabe que existe. Sim, com certeza.
Bom, eu não tenho lugar de fala de mãe, né? Não sou mãe, só de pet, mas brinco, mas assim, um lugar de você também fazer essa entrega, você ceder, né, e se doar, que eu acho que é o mais importante, assim. E eu recomendo um livro que chama Apertem os Cintos, tem um irmão com síndrome de Down. Foi uma tradução adaptada que nós do Projeto Irmãos e o Instituto Humano Down de BH fizemos do livro do Brian Skotko e da Susan Levin, que foi um estudo que eles pegaram várias perguntas de irmãos de pessoas com síndrome de Down, perguntas cabulosas, falando sobre questões biológicas, né, às vezes preconceitos, desconfortos, tudo isso. Puseram numa caixinha de perguntas, literalmente, para eles não se identificarem, e escreveram um livro com as respostas e com as conversas. E esse livro ele é muito válido não só para o universo da pessoa com síndrome de Down, qualquer pessoa com deficiência, e aí para tanto pais e mães quanto os irmãos, né? Porque é isso, eu acho que ambos precisam olhar com esse olhar empático. Quais são as questões, né? O que passa? Às vezes os pais não têm nem noção que é difícil para o irmão conviver com a questão, sei lá, biológica, sei lá, ou movimentos involuntários, baba, um abraço muito apertado, coisas que geram gatilhos. Vou dar um exemplo prático. Meu irmão adora abraçar, né? E, às vezes, toda vez que a gente vai tirar foto, ele me abraça, mas ele aperta meu pescoço, me enforca. Eu sei que é por amor, mas aquilo me incomoda profundamente. Se eu não sei lidar com isso, eu vou acabar me afastando, ou naquele momento que era para ser legal, vira um conflito, e a gente sabe que as coisas são gatilhos. Eu estou trazendo um exemplo irrisório, mas que a gente sabe que... Então, é isso, né? Conhecer quais são os gatilhos, de um lado ou de outro, é muito importante, né? Eu converso bastante com os meus pais, a gente sempre teve uma relação de diálogo muito forte, mas entender que é importante a rede de apoio, né? Você falou em relação aos pais, porque santo de casa não faz milagre, né? Então, a rede de apoio precisa ser acionada. Às vezes, a gente fala a mesma coisa que o AT, que a psicóloga vai falar, que a neuropsicóloga... Tudo bem se for ouvido só assim, mas é importante, né, assim, ir atrás de ajuda, não achar que é autossuficiente, ter esse olhar, ter esse momento também só com os irmãos atípicos, típicos e atípicos separados, para eles entenderem a importância que eles têm no contexto familiar, né? Muito bom, e muito obrigada pela sua dica. Já está anotadinha aqui. E agora, Débora, eu vou pedir para você falar um pouco para a gente sobre o Instituto Projeto Irmãos. Conta para a gente. Legal. Então, ele nasceu em 2014, né? Foi uma necessidade, eu brinco até um pouco egoísta, mas acho que muito acontece, né? De você ter aí um incômodo, né? Eu trago essa analogia de uma chama, né? Ao mesmo tempo que ela queima, que o fogo queima, ela oxigena e faz a gente provocar mudanças. Então, foi uma fase da minha vida que eu estava muito incomodada, justamente por falta de espaço na minha própria casa. Novamente, a gente sempre se deu super bem, mas era um momento que eu precisava estar com a porta do meu quarto fechada, ter as minhas coisas, o meu espaço, e aquilo não era respeitado, eles achavam que eu estava me isolando, ou o meu irmão mexia nos meus cosméticos, enfim, várias coisas que eu, um domingo à tarde, assim, aquele domingo ensolarado, assim, mas por dentro queimando. E aí a minha mãe mesmo falou, por que você não vai atrás das redes, dos lugares que seu irmão frequenta? Porque ele sempre foi em muitas instituições, muitos grupos, e busca esses irmãos. E aí comecei. E aí eu tive um apoio super assim, forte de cada instituição, que me passou os contatos dos irmãos. Bacana. E aí eu comecei, e no começo era só eu que falava. Precisava pôr tudo para fora, sabe? Desabafar. E aí eu vi que, muito além das minhas necessidades, que estavam naquele olhar micro, aquele universo era gigante, né? Assim, irmãos mais velhos que já estavam aí próximo ao cuidado sem os pais, né? A questão de leis, a questão de trabalho, que ainda não era o meu universo na época.
E aí foi assim que nasceu o Projeto Irmãos. Ele veio num universo de irmãos de pessoas com síndrome de Down. Hoje tem mais de 80 integrantes, com irmãos de outros tipos de deficiência, autismo, paralisia cerebral, síndrome de Angelman, uma série, né? E pessoas de fora do Brasil também, né? E a gente já fez contato com instituições também internacionais. Nos Estados Unidos tem instituições voltadas para isso, com apoio governamental. Um dia a gente vai chegar lá, né, com esse olhar assim afunilado. E é isso, assim, o Instituto hoje ele trabalha tanto no acolhimento e na escuta desses irmãos, quanto na promoção de impacto social até para empresas, para instituições, né? Então, a gente vai e fala sobre esse olhar transformador social e traz esse diferencial dos irmãos, né? Às vezes, eu estou numa empresa, eu sou irmã, mas eu não tenho argumentos, artifícios, né, know-how para falar sobre isso. Então, a gente vai lá, leva esse olhar, fala sobre a importância na empregabilidade, né, a questão do pertencimento, que é muito importante. Então, ele tem essas duas formas de atuação. Maravilha, que lindo. Débora, que projeto necessário. Eu, como mãe típica e atípica, eu pude ver a minha filha falando em diversas falas suas e pude interpretar isso com outro olhar. É como você falou, às vezes a gente fala a mesma coisa que o TO está falando, que o psico está falando, mas quando vem de fora, quando vem do externo, parece que tem um outro sentido aquilo, né? Parece que bate de forma diferente. Por isso que é muito bom poder ouvir pessoas como você. Por isso que é muito bom trazer esse olhar. Tanto para a família no geral, mas principalmente ali para os pais e para esse irmão que está buscando esse apoio, que precisa Sim. desse socorro, que você foi lá e falou, poxa, eu preciso ser ouvida. Tem mais pessoas como eu aqui, vamos se juntar e vamos ver o que sai. Então, parabéns pela sua iniciativa. Necessário demais. Me emociona, já me emocionei aqui várias vezes. Foi muito bom falar com você. Ficaria aqui o dia inteiro conversando com você. Já te encontrei, não é a primeira vez, espero te encontrar muitas outras vezes, porque o seu trabalho é lindo e merece ser reconhecido. E aqui, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público do IN, para o público do Gente que Pode. E aí, fica à vontade para deixar a sua mensagem. Sim, que legal. Bom, agradeço novamente, né? A gente está juntas e juntos, enfim, nessa jornada aí, sempre aprendendo e construindo. E a minha mensagem é justamente essa, de estar com um olhar aberto, um olhar amoroso, né? Parece piegas, parece clichê, mas trabalhar esse olhar sem julgamento é algo que é complexo, né? E assim, a gente ir filtrando o que é positivo, a gente pega pra gente, o que não faz sentido, a gente segue, sem gerar raiva, sem gerar, né, uma coisa que atrapalha o nosso caminho, e se informar, né? Também parece talvez superficial, mas se informar é muito importante, assim, cada vez mais, para a gente saber como lidar com as informações. Hoje a gente tem muita fake news, né? Assim, ter o senso crítico é muito importante e saber quais caminhos a gente quer seguir aí para trazer mais protagonismo, né? Tanto para os irmãos quanto para as pessoas com deficiência em geral. Muito bom. A gente falou com a Débora no Sim 2025 e esse seminário está cheio de gente bacana, de gente legal que fala sobre inclusão. Então, não deixe de nos acompanhar, nós traremos muito mais papos assim elegantes, inclusivos, informativos. Não deixem de nos acompanhar.